Olá, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais um dia de leituras, de reuniões nesse canal do YouTube, onde buscamos em cada playlist realizar reflexões para a divulgação da doutrina espírita. Como sempre falamos e avisamos aos que acabaram aqui de chegar, que são leituras de um determinado livro em cada playlist com singelas reflexões. O importante é nos reunirmos e vibrarmos juntos quando agradecemos a Deus, o nosso Pai Celestial, pela misericórdia da vida, pelas bênçãos que recebemos diariamente e pedimos, como somos sempre pedidores, pedimos saúde, coragem, paciência, força, determinação para vencermos as dificuldades que ainda trazemos dentro de nós. Essa playlist é do Livro da Esperança e hoje iremos realizar a leitura da mensagem trazida por Emmanuel de número 55. E nós vamos reparar que aqui Emmanuel, ele inicia no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, que tem como título Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então, todo esse capítulo nos ensinando, como que Jesus ele fazia o seu processo seletivo na hora de escolher a quem o iria seguir. Como é que ele percebia? Então, como é que era feita essa distinção? Jesus é um mestre, Era um rabi. E ele, chamado Rabboni, entre os seus discípulos, ele tinha uma escolha diferente da dos outros rabis, dos outros mestres da época, que escolhiam os seus discípulos pela quantidade de passagens da Torá decoradas, de conhecimento da Torá. Jesus não bastava para ele que o seu discípulo soubesse de cor determinadas passagens, nem do Antigo Testamento, nem de nenhum testamento. O que ele buscava ali era o sentimento sincero de entender o objetivo daquele chamado que ele faz. O que ele propunha? Então ele buscava ver, em aceitar e escolher os seus discípulos pela forma em que eles se colocavam, a característica principal de cada um deles. Então nós vamos ver Pedro, aquele que no início era o mais afoito, um homem de pouca cultura, chegava a ser grosseiro em algumas situações, mas Jesus no final deixa para ele o estabelecimento de todos os outros seus discípulos. Ele seria justamente essa base, e foi a base de tantos outros que vieram depois de Jesus. Então, todo esse capítulo vai nos falar de diversas formas que muitas vezes acreditamos que a escolha é feita. Nós vivenciamos inúmeras vidas anteriores que nos levaram a inúmeros equívocos que nos cabem, ir desfazendo de acordo com o progresso. Tudo progride, as nossas ideias vão progredindo. Então ele inicia com a parábola do banquete de núpcias, mas Emmanuel, aqui na lição 55, que ele dá como título Na Forja da Vida. Forja é aquela oficina onde se fundem e modelam aqueles objetos metálicos. Mateus, capítulo 7, versículo 13, Jesus
nos alertando: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, espaçoso o caminho que ela conduz, e muitos são os que entram por ela. E depois, Emmanuel busca no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 18, o item 5, e que vai nos falar, né, ainda sobre a questão dessa porta. É uma anotação de Kardec e ele busca esse pequeno trecho: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o maior número envereda pelo caminho do mal. Então vejamos aqui. Quando Kardec faz a sua observação, ele nos diz assim, que a porta da perdição é larga, né? Justamente porque as más paixões são numerosas e é maior o número daqueles que frequentam o caminho do mal. A da salvação é uma porta estreita, porque o homem que quer atravessá-la, ele deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências. Esse é o espírita, o verdadeiro espírita. É aquele que faz esforços para vencer as suas más inclinações. E poucos são os que a isso se submetem. É o complemento da máxima: há muitos chamados e poucos escolhidos. Nós vamos lembrar de uma porta estreita, geralmente a gente pensa quantas vezes a pessoa fala assim, então ele tem que fazer uma dieta, não é? Para passar numa porta estreitinha. Mas que dieta seria essa? A dieta, né, de abandonar as más tentações, as suas tendências inferiores. Então ele começa a se encaminhar e ter condições de passar por aquela porta mais estreita. E depois ele continua nos dizendo aqui: tal é o estado da humanidade terrestre, porque, sendo a Terra um mundo de expiação, nela existe o domínio do mal. Quando ela se transformar, o caminho do bem será o mais frequentado. Essas palavras, portanto, devem ser entendidas em sentido relativo e não em sentido absoluto. Se esse tivesse que ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente destinado a imensa maioria de suas criaturas à perdição, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é toda justiça e toda bondade. Por que essa porta da perdição é mais larga num planeta como o nosso? Porque maior é o número de pessoas que são frequentadoras da lei do menor esforço, do vício. Mas chegará o momento do progresso do nosso próprio planeta, assim como nós também iremos progredir e habitaremos, né, em uma das casas do Pai, onde a maioria passará por a outra porta. Já não terá mais tanto essa distinção, porque a qualificação dada ao mundo, né, quando nós chamamos de um mundo de provas e expiação, ela é dada em função dos seus habitantes. Se os seus habitantes se modificam, se eles progridem, o mundo também progride. Então começamos a fazer essa compreensão. Nós também trouxemos aqui algumas ideias sobre quando Jesus traz essa ideia da porta. Ele utiliza em suas parábolas o sentido material, que todo mundo poderia entender uma porta estreitinha, uma porta larga, mas acima de tudo, nas suas parábolas, existe o sentido espiritual. É aquilo que fica guardado como no cerne de uma fruta ao longo do tempo, para cada vez ter melhor condição, né, de chegar a esse estado mais profundo. Então a porta, ela simboliza um local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o mundo desconhecido. A porta não só se abre,
ela convida-nos a transpô-la, né? Passar do domínio do que é ruim, do que é inferior, para o domínio da luz. Então, nós vamos lembrar das diversas portas, né, que existem no mundo, portas famosas, a Porta Formosa, inclusive, sempre lembrada no Novo Testamento. Então, eles, nessas tradições, principalmente nas tradições judaicas, né, e cristãs, existia uma importância muito grande da porta. A porta era uma coisa imensa, porque ela dava acesso, era um simbolismo à revelação. Qual era o objetivo, né? Quando você entra numa determinada igreja, quanto mais antiga, que aquela abóbada é muito alta, é como se fosse para se aproximar mais do céu. Quanto mais alta aquela torre. Então são simbolismos. Nós temos que entender e retirar do simbolismo o que realmente é importante. Qual é a essência dele? O que realmente naquilo ali importa? Então, vejamos. Jesus nos disse o quê? Em João capítulo 10. Eu sou a porta, e quem entrar por mim será salvo. Então, ele já se colocou como porta. Sou a porta, né? O caminho, a vida e a salvação. Então, é por ele que chegaremos a Deus, ao Pai. Então, ele também nos traz essa possibilidade de irmos para um outro lado através dessa porta, como se fosse uma viagem. Quando pensamos, que tipo de bagagem estamos levando para atravessar essa porta, para fazer essa viagem, esse portal? Nós já paramos para nos preocuparmos em levar somente aquilo que vai ser útil? Nós já conseguimos nos conscientizar do que a maioria de tudo material irá ficar e o que nós iremos levar? São as nossas conquistas, né? Somente aquilo que for possível passar pela porta estreita, porque o restante vai ficar na própria alfândega da passagem, né? Então, muitas vezes chegamos aqui ao mundo, reencarnamos e pedimos no plano espiritual uma reencarnação, que são verdadeiras portas estreitas, né? Bem apertadinha. Para quê? Para aproveitarmos ali a oportunidade da dureza da vida, das dificuldades que irão nos encontrar, porque é um kit, né? A gente pede determinado tipo de prova, quando se vem na prova da pobreza, é um kit. Aí você vem com a paciência, vai desenvolver a paciência, a humildade, a tolerância, aprender a se calar, aprender a ter mais disciplina com seus horários. Então a gente fala que algumas provas ela já traz aquilo quase que tudo embutido. É mais fácil de desenvolver. Então, muitas vezes nós queremos vir até com defeitos no corpo, impossibilidades mil, a fim de que estejamos aptos ao trabalho do ressarcimento dos nossos débitos passados, como também nos prepararmos por provas futuras que iremos passar. Então estamos forjando agora uma têmpera, né? Nosso caráter moral para o enfrentamento que certamente teremos à frente. Mas chega na hora, a gente acha que não pediu nada daquilo, que aquilo está completamente diferente do que foi solicitado, não é possível que eu pedi essa vida, né? Então Emmanuel nos fala assim, né? Trazes contigo a flama do ideal superior e a nelas concretizar os grandes sonhos de que te nutre. Mas diante da realidade terrestre, costumas dizer que a dificuldade é invencível. Afirmas haver encontrado incompreensões e reveses, entraves e dissabores por toda a parte. No entanto, o pão que consomes é o resumo de numerosas obrigações que começaram no cultivo do solo, a vestimenta que te agasalha é o remate de longas tarefas iniciadas de longe com o preparo do fio,
O lar que te acolhe foi argamassado com o suor dos que se uniram ao levantá-lo. A escola que te revela a cultura guarda a renunciação de quantos se consagram ao ministério do ensino. O livro que te instrui custou a vigília dos que sofreram para fixar em caracteres humanos o clarão das ideias nobres. A oficina que te assegura a subsistência encerra o concurso dos ceareiros do bem. Certamente houve um erro aqui na tipografia. A favor do progresso. O remédio que te alivia é o produto das atividades conjugadas de muita gente. Animais que te auxiliam, fontes que te refrigeram, vegetais que te abençoam e objetos que te atendem e submetem-se a constante adaptações e readaptações para que te possam servir. Se aspiras desse modo à realização do teu alto destino, não desdenhes de lutar a fim de obtê-lo. Na forja da vida, nada se faz sem o trabalho e nada se consegue de bom sem o apoio no próprio sacrifício. Se queres, na sombra do vale, exaltar o topo do monte, basta contemplar-lhe a grandeza. Mas, se te dispões a comungar no fulgor solar, na beleza do cimo, da parte alta, então será preciso usar a cabeça que carrega nos ombros, sentir com a própria alma, mover os pés em que te sustens e agir com as próprias mãos. Então nós às vezes conseguimos imaginar fazer, em relação a uma doença, uma série de restrições alimentares para não sermos acometidos de algum mal. Ou muitas vezes, por uma questão estética, decidimos lá, as mulheres quase sempre estão querendo perder X números de quilos. Aí vai fazer o quê? Um sacrifício para caber dentro daquela roupa. Ou então desejamos fazer uma viagem, então vamos fazer um sacrifício para que aquilo ali possa sobrar alguma coisa para aquela realização daquele sonho. Enfim, nós achamos isso normal. Cada um vai se sacrificar por aquilo que lhe interessa. Mas quando nos fala de nos sacrificarmos o nosso egoísmo, o nosso orgulho, sacrificar as nossas más tendências, por que é tão difícil? É da mesma maneira. Se queremos, teremos que fazer o sacrifício. Nós vamos encerrar aqui, nós não vamos ler a história toda, e ela é longa, mas quem tiver o livro e puder, no livro Libertação, de psicografia de Chico Xavier, com André Luiz, que nos vai contar logo na parte de introdução a lenda, é uma lenda egípcia, do peixinho vermelho, que nos diz que em um lindo jardim tinha um lago grande, cheio de azulejos azul turquesa, onde vivia uma comunidade de peixes, que se refestelarem preguiçosamente satisfeitos devido à sua vida fácil. Tinham como rei um peixe graúdo, eleito pela comunidade. Nessa comunidade, um peixinho vermelho, irrequieto, vivia as correrias, atrás de comida e em busca do seu espaço, sempre pressionado pelos peixes maiores, deseducados e egoístas. Por ele se sentir insatisfeito com a inatividade daquela comunidade, ele buscava outras atividades. Ele pesquisava o ambiente, analisava azulejos, explorava as áreas mais escondidas, e foi assim que ele descobriu que o lago recebia água por um ralo, e que também aquele ralo deixava mesmo do lago por um outro ralo distante. Então ele pôs-se a pensar e imaginar o que poderia haver ali adiante, para onde essas águas estão indo. Ele ficou ali pensando. Então ele se decidiu, num esforço todo especial, ultrapassar as grades do ralo. Então ele faz ali um esforço, ele vai perder parte das suas escamas, ele tenta várias vezes,
até que ele consegue seguir de um córrego, depois pega um córrego maior, depois ele vai para chega num pequeno riacho, e eis que ele chega ao rio, e esse chega ao mar. Enorme foi seu aprendizado pelo caminho. Encontrou lugares, pessoas, outros peixes, águas diferentes, perigos, mas alargou seu conhecimento e entendimento. E instalou-se num aprazível coral, vivendo em harmonia com a comunidade e seus pares. Ele aprendeu que no mar a vida estava garantida, o que não ocorria em terra, devido aos riscos de secas e outros fenômenos. Irrequieto e agora mais consciente, ele não conseguia deixar de pensar em sua antiga comunidade, isolada e egoísta, né? Eles se acreditavam ali especiais e protegidos. Ele pensou e resolveu deixar o seu coral e ir lá para ajudá-lo. Fez todo o caminho inverso com sacrifício e com maior sacrifício ainda tornou a vencer as grades. Para sua surpresa, sua ausência praticamente não havia sido notada. Ainda assim, começou a divulgar a boa nova de outros mundos, de um mundo aquático fantástico, onde todos os peixes eram felizes, riam dele, presos ao seu entendimento limitado e inculto. Tanto falou e insistiu que o rei o recebeu na corte para que falasse a todos. Assim fez, detalhando sua aventura e as riquezas à disposição de todos, desde que fizessem um esforço especial para poderem passar pela grade. Exercícios, regimes e toda uma preparação mental era necessária para isso. Dele riu o rei e todos os presentes. Louco era ele em pretender que mudassem suas vidas de sucesso por sacrifícios enormes em nome de uma ideia provavelmente fantasiosa, sem provas da sua existência real. Desiludido, peixinho, voltou ele então para sua comunidade, onde tornou a se integrar nas atividades comuns, esquecendo a sua antiga turma. Só lembrou dela tempos depois, ao ouvir sobre uma pavorosa seca se abater sobre as terras longínquas de onde saíram. Quer dizer, aquele lago secou. E assim também somos nós, né? Buscando expandir os nossos horizontes, muitas vezes buscando acrescentar, ganhar experiência. Outras vezes somos aqueles peixes acomodados, que aceitamos o que temos da maneira que vem, né? Seja pouco ou muito, mas contanto que esteja garantido, né? E deixa do jeito que está, sem buscar melhoramento. Então, nós vamos ver que muitas vezes esse não viver sem essas garantias materiais não significa não ter a garantia espiritual. Porque Jesus nos prometeu. As suas promessas são a garantia da vida espiritual. E ele é justamente isso que veio nos dizer, né? No reino do meu Pai existem muitas casas, muitas moradas. Então ele nos convida a fazer essa passagem desse mundo acomodado muitas vezes, né? Esse mundo estagnado, onde é mais fácil viver a vida social que nos ensinaram para comer, beber, morar, procriar, é aquela vidinha. Então quando a pessoa começa a questionar o que tem mais além, ela já é tida como não muito normal, ela começa a fazer muitas perguntas e muitas pessoas se afastam dela. E já vem ela com aquelas ideias, não é assim também?
Então muitas vezes nós vamos voltar para contar o que encontramos nos nossos momentos de pacificação. Mas irão acreditar todos? Não. Mas é a nossa parte voltar para tentar resgatar? É da nossa parte. Como Jesus assim chegou até nós. Porque Ele viu que certamente um dia iríamos nos esforçar por passar por essas portas mais estreitas. Que possamos então fazermos os esforços necessários, vencendo as nossas más tendências, vencendo as nossas dificuldades, buscando crescer, conhecer cada vez mais, porque sabemos da viagem que iremos realizar. Por isso é necessário nos prepararmos. Mas quando falamos vamos nos preparar, não é pentear o cabelo, né? Ou botar uma roupa seara e tomar um banho. Não, quando a gente fala vamos nos preparar dentro de nós. Que vai ser um momento individual, intransferível. Ninguém vai compartilhar com a gente. Mesmo que estejamos junto a uma multidão, cada um irá transpor essa porta de acordo com as suas obras. Estejamos preparados, bem preparados, entendendo o quanto que temos que nos desapegar e o quanto que temos, que precisamos renunciar para o nosso futuro. Que Deus assim abençoe a todos nós, as nossas casas, nossas famílias. Abençoe, Senhor, sempre os nossos objetivos de maior luz, de maior entendimento, de maiores reflexões. Muita paz, graças a Deus.